Gravar, apertei. Uhum. Estamos gravando. Estamos gravando. Ótimo, deixa eu começar a gravar também aqui no meu computador, caso haja qualquer problema, porque, né? Tá. Então, bora. Mari, você pode se apresentar, por mais que seu nome seja aí, né? Você pode se apresentar pra gente, e aí depois a gente continua e faz as perguntas. Então tá. Oi, meu nome é Mariana Costa Silva Pickett, recém-nomeada aqui, né? Legal. Eu sou psicóloga formada, mestre também em psicologia e recém-doutora em ciências da saúde. Uhul! Eu sou cuiabana, né? De Chapecruz. E estou morando aqui na Inglaterra, em Londres, já tem 3 anos e 4 meses. Boa. Tá gostando? Eu gosto muito daqui. Eu gosto muito. Às vezes cansa. Vou falar para você, mas acho que é cidade grande. Pode ser. Cidade grande cansa. Ainda mais quando você chegou num lugarzinho assim um pouco menor, um pouco menos badalado, mas Londres é Londres, é um sonho. Sim. Tem o seu lado bom e o seu lado ruim, como todo lugar, né? Exatamente. Mas ainda não encheu o saco, não. Boa. Então continua aí até encher. Depois a gente tem o mundo inteiro. Aí depois a gente tem o mundo inteiro, né? Isso. Gente, tudo bom? Estamos aqui de volta com um vídeo que a gente queria muito, né? Eu já estava há muito tempo querendo fazer esse vídeo. Eu lembrei da Mari, porque outra Mariana no canal ainda, porque a gente já teve uma Mari. E eu lembrei da Mari porque a gente se conheceu na prova do IELTS, não foi? Foi exatamente lá. Gente, faz muito tempo! Socorro! Ainda era Covid na época, menina. Nossa, era? Eu não lembrava. Era finalzinho da Covid, era 2021, tinha que ficar usando máscara o tempo todo. Gente, eu esqueci total que já era o Covid. Nossa, então a gente foi fazer a prova em São Paulo. A Mari veio, né? Para São Paulo para fazer, porque acho que era melhor, tinha o computador, não sei. A prova, né? Era mais tranquilo. Não faz essas provas em outras cidades. Eu acho que é Brasília, São Paulo, Rio Grande. Não, Curitiba e Rio de Janeiro, eu acho que só que faz. Isso, E aí a gente se conheceu lá, trocamos Instagram, e aí a gente continuou se seguindo até hoje, né? E aí eu lembrei, eu falei, preciso gravar um vídeo de PhD, de doutorado, e eu lembrei, putz, a Mari pode ser uma ótima candidata. E você acabou de terminar o curso, não? Eu recebi o quê? Tem um mês o meu diploma. Gente, que emoção! Que emoção! Nossa, é muito emocionante, de fato. Você fica toda tremida. Então, gente, a gente trouxe a Mari aqui, né? Eu trouxe a Mari aqui para a gente conversar um pouco sobre como foi o processo dela, quais que foram alguns dos documentos que ela precisou, qual foi o passo a passo que ela fez até conseguir ser aprovada no PhD. E até vamos conversar um pouquinho de como foi a experiência dela no Reino Unido, em relação à moradia, enfim, né? Vamos conversar e ter uma conversa bem legal. Então, sentem, peguem o cafezinho de vocês, ou chá, uma pipoca e o caderninho para ir anotando tudo, certo? A Mari já está ali com a vodka. Eu tô só na água, porque aqui tá muito quente no Brasil. Nossa Senhora. Não, segunda-feira, segundou. Segundou! Vamos lá, então. Então, ó, primeira pergunta, Mari. Vamos lá, está pronta? Estou. Ok. Então, qual é a área que você fez o seu PhD? Fala para nós. Então, o meu doutorado, ele é em Ciências da Saúde, com enfoque em Psicologia da Saúde. Eu estou no Departamento de Administração e Pesquisas em Saúde e Serviços da Universidade St. George's University of London. E
O meu PhD, ele foi especificamente o projeto foi sobre co-desenvolver uma intervenção focada em pais de adolescentes autistas, uma intervenção online, de forma a dar a eles alguns tipos de suporte e informação e também com senso de comunidade. E foi um projeto muito legal, foi um projeto coproduzido com pais de jovens de jovens autistas, e teve bastante interlocução também com o departamento de psicologia da universidade. Meu segundo orientador, ele era no departamento de psicologia. Legal, muito bom. E você, então, está na área ainda, né? Trabalhando aí na área. Sou pós-doc. Muito bom, muito bom. Perfeito. Então, a gente já teve pessoas ligadas com relações internacionais. A Mari também fez psicologia na graduação dela, mas a pós dela foi em outro tema. E a gente já teve gente de literatura aqui também, então a gente está diversificando. Perfeito. Então, segunda pergunta. Como você decidiu o curso que você ia fazer? Qual curso? Qual universidade? Enfim. Foi assim... Essa é uma história muito engraçada, porque foi muito de supetão. Na época, eu estava aplicando para vários programas de doutorado fora do Brasil e no Brasil. Tá. Isso foi em 2020. E todo mundo sabe como que estava 2020, né? Uma loucura. Você aí no Brasil estava muito difícil de achar os cursos de doutorado, por causa que todo mundo interrompeu as atividades, não sabia quando que ia terminar a quarentena, né? O isolamento social. Então, todos os cursos dos departamentos que eu estava interessada estavam em stand-by. Mas, na época, eu consegui fazer o processo de aplicação e passei para a Universidade Unicamp. Eu ia fazer doutorado no departamento de neurologia da Unicamp. Tá. Quando eu recebi a aprovação, eu virei para minha mãe e falei: mãe, e se eu aplicasse para uma universidade no exterior? Eu tinha algumas universidades e nomes que eu já estava assim, interessada, que eu achava que dava match em termos de tema e tudo mais. E aí a minha mãe virou para mim e falou: ai, Mariana, não, você já tem, corre atrás da humilhação. E eu mandei... E a gente vai atrás. A gente vai atrás, né? E aí eu, bem casualmente, mandei um e-mail para a professora que seria a minha orientadora. Olha, eu tenho esse projeto, minha formação é essa, já trabalhei com isso e eu quero tocar isso aqui para frente. E ela comprou a minha ideia. Boa! Ela foi doida igual. Eu truquei, ela pediu 4. Ótimo. Boa. E a gente organizou, ela me respondeu o meu e-mail, organizamos uma reunião ainda virtual, e ela virou para mim e falou: olha, aplica, que eu te dou o aval, que eu vou montar aqui com um grupo de supervisão para você. Mas a gente gostou do seu projeto e queremos você aqui. E aí, na época, a universidade era a City. Hoje ela é City St. George, porque ela juntou junto com uma outra faculdade de medicina, mas era só City na época. E por conta disso, eu nem apliquei para outras, por causa que ela foi literalmente o primeiro e-mail que eu mandei. E ela respondeu em uma semana. Então, e como você decidiu mandar para essa em primeiro lugar e para essa professora?
Foram muitas e muitas horas entrando em sites de universidade, departamentos, programas de pesquisa, entrando no perfil de cada um dos professores listados e vendo qual que é o tipo de pesquisa que eles fazem, qual que é o enfoque. Eu fiz isso com a UCL, University College of London, fiz isso com a King's College of London, eu fiz isso com a Universidade de Warwick, com a Universidade de Southampton, Universidade de Surrey, mas não só aqui no UK, eu fiz também o mesmo processo com outras universidades, por exemplo, no Canadá e nos Estados Unidos. Ah, tá. Então você já pesquisou em grande escala? Fui, né? Tava em pandemia, quarentena, não podia sair de casa, não tinha nada para fazer, eu ia pesquisando. Não era como se eu tivesse minha dissertação do mestrado para escrever, mas... Nossa, nem me fala. Ai, então, gente, a gente sempre fala, em todos os outros vídeos a gente também falou sobre quão importante é esse primeiro momento de análise, de seleção do que você realmente quer. Porque às vezes a gente também começa a pesquisar por algum curso e a gente, no meio da pesquisa, vai percebendo que a gente quer outra coisa, uma coisa similar, na mesma área, mas em, olha eu misturando português e inglês, em caixinhas um pouco diferentes, né? Em áreas um pouquinho diferentes. E então, também vai muito de uma pesquisa da cultura da universidade, do departamento que você quer seguir. Porque, por exemplo, eu lembro que eu estava pesquisando bastante a UCLA e a Universidade da Carolina do Sul. Só que depois que eu fui ler mais um pouco sobre as universidades, eu pensei, será que é isso que eu quero da minha vida? É esse tipo de organização, de trabalho, de balanço com vida pessoal e tudo mais que eu quero seguir? Então, a escolha do curso, ainda mais quando a gente é imigrante, a gente está indo para um outro país, não tem uma rede de apoio formada e tudo mais, são muitas coisas que você tem que considerar. Inclusive, em criação de país, se o país ele bate com as suas expectativas e também com o que você acredita, com suas crenças. Sim, sem dúvida. Porque você vai passar um bom tempo, né, dentro desse país, com a cultura, com as pessoas que cresceram com essa cultura. Então, realmente é importante dar uma olhada. Tem bastante gente também que me pergunta lá no YouTube se eu pesquisei se a Universidade de Glasgow era, tipo, racista, se algumas pessoas tinham sofrido preconceito ou não. E, gente, real, foi uma pesquisa que eu fiz, porque era um receio meu, né? A gente nunca sabe, antes da gente visitar os lugares, a gente nunca sabe. E eu morria de medo. Inclusive, achei uma outra universidade, que eu não vou falar o nome aqui, mas tinha vários comentários sobre racismo, e eu fiquei tipo, melhor não. Melhor não. De falar que uma das considerações que eu levei com relação à escolha da universidade foi saber que a City é uma das universidades que está no ranking de maior diversidade cultural. Tem umas universidades com maior número de estudantes e também membros do staff que são imigrantes, que são pessoas de fora. Olha, ótimo. E isso é algo que eu falei, não, se é assim, significa que o nível de tolerância, de organização, de diversidade, cultura e tudo mais é muito bem organizado. Inclusive, minha orientadora é imigrante. Olha só, é isso, é sobre, galera, é sobre. É sobre, gente, vamos fortalecer a comunidade de fora, né? Exatamente, é isso. Muito bom, muito bom. Então, ó, já anotem aí no caderninho de vocês, tá? Então, vamos lá, Mari, para a terceira pergunta. Com quanto tempo de antecedência você começou a pesquisar sobre o curso, universidades e países? A gente já falou um pouquinho, mas você começou, tipo, 2 anos, 3 anos antes ou não?
A minha primeira vez que eu pensei assim, nossa, eu queria muito ter essa experiência de intercâmbio, foi ainda na graduação. Tá. Eu fiz faculdade na Universidade Federal do Mato Grosso, tanto a minha graduação quanto o mestrado. E na época tinha o falecido Ciências Sem Fronteiras, que Deus o tenha. E eu tentei aplicar para ele. Foi um dos momentos de virada na minha vida, por causa que a minha aplicação foi rejeitada por 0,1 décimo. Que raiva. Que precisava de ter a média, né, total 8,5 mínimo, e o meu era 8,4. 8,42, mais especificamente. Gente, por favor, né? Mas, enfim, Ciências Sem Fronteiras sempre foi um programa muito competitivo, então tem que ter esse tipo de coisa para poder fazer uma linha de corte. Mas, naquela época, eu pensei, Mariana, se você quer fazer intercâmbio no futuro, você tem que... Não é só você chegar e decidir em cima da hora. Tem que ter planejamento. E, na época, eu já estava pensando, então, quero fazer um mestrado e, futuramente, eu quero continuar estudando lá fora. Já no mestrado, isso daí foi no ano de 2019. Em 2019, eu tinha uma lista assim, de temas que eu tinha interesse de pesquisa. E eu já tinha pesquisado por cima ainda, em 2019, mais ou menos, onde que eram os países que têm uma cultura de pesquisa nos sistemas forte. Cheguei à conclusão. E também pensando na questão da barreira linguística. Quanto que eu estou disposta a aprender, por exemplo, alemão? Nossa Senhora! Eu não estou disposta. Exatamente. Não estamos disponíveis. Então, eu limitei a minha pesquisa a países que têm como primeira língua inglesa e espanhola, por uma questão de facilidade. Eu já comecei a pesquisar países. A primeira que apareceu, obviamente, foi os Estados Unidos, seguido da Austrália, Canadá, e aí também apareceu o Reino Unido. Assim, e aí eu fui pensando, vamos criando... São muitas universidades para ver, não tem condição de ir uma por uma, então vamos fazendo os critérios de exclusão. Não quero ir para a Austrália, por muito longe, cheio de aranhas, não quero. Não, tubarão, areia, cobra. Não, eu também sou assim. Não. Tem muito bicho que vai poder me matar? Não tem, então não vou. Já basta o Brasil, já basta a proximidade com a floresta amazônica, Pantanal, o suficiente. Sim. O Canadá, eu pensei muito e até considerei fortemente uma das universidades lá, que é a Universidade da British Columbia. E o motivo pela qual eu decidi não continuar com o processo por lá é por conta de uma dificuldade maior com relação à documentação. Então, e esse foi um outro ponto que eu considerei muito. Quanto que era a documentação, para o rolê de documentação, preço, e também quanto tempo que demora o curso. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que o tempo de duração de cursos de doutorado, eles são muito variáveis, dependendo do país que você está. Nos Estados Unidos, ele pode variar de 5 a 7 anos para você fazer o seu doutorado. Isso full time.
Uhum. Meu Deus! Gente, full time, para quem não sabe, é integral. Então, assim, você tem mais. Você tem, aliás, são menos, né? Não mais horas. São 40 horas Peraí, semanais? semanais. É o mesmo tempo, é como se você estivesse trabalhando integral. Trabalho integral, 8 horas por semana, 8 horas por dia. Isso. O full time é o integral. E aí o part-time, imagina, part-time, que você faria menos aula, seria menos carga horária, demora quanto? 10 anos? 14 10 anos? anos. É, Gente, absurdo. tá louca. No Reino Unido, são 3 anos. Ah, eu achei que eram 5, sabia? Por um tempo, assim. É 3 anos o doutorado no Reino Unido. Uhum. E o motivo pelo qual ele é mais curto, que pessoas vão falar, mas 3 anos não dá tempo de fazer pesquisa, é que tanto no Canadá quanto no Brasil, que são 4 anos, existem as matérias obrigatórias que você tem que fazer. Sim. No Reino Unido, não. Você faz disciplina em caso de necessidade, se isso for parte do processo de training Tá. para o seu projeto. Uhum. Então, não existem matérias obrigatórias, por exemplo, docência, Tá. porque isso você escolhe se você quer fazer. E como não tem essas matérias obrigatórias, naturalmente, todo o processo dos 3 anos que você tem de doutorado são Pesquisa. exclusivos para você fazer sua pesquisa. Não, não, Ai, não, ótimo. tem, Escrevendo. não tem 4 horas de aula. Nossa, gente, isso é tão importante, porque até no mestrado, eu digo, mestrado que o meu foi full time, né, período integral, e foi 1 ano só de mestrado, tanto que no Brasil são 2, né? Mas lá foi 1 ano. Tem a opção de fazer part-time, mas assim, eu não tinha condições financeiras, né? Meus pais também me ajudaram sem chance de ser part-time. E no segundo semestre a gente tinha 3 matérias mais a escrita e pesquisa da dissertação. Então, assim, Jesus, foi bem corrido, bem corrido. É punk para burro. É punk para É, burro. muito, muito punk. Então, se preparem, galera. É até legal, é que o doutorado você já chega meio que já sabendo um pouco do tema que você quer pesquisar, né? Você já tem A um aplicação do histórico. doutorado demanda que você faça o seu projeto de pesquisa. Tem que ter pelo menos Sim. umas 3 páginas de você falando, olha, eu vou fazer isso, e demonstrando também que você tem noção de como se faz uma pesquisa, de o que é um método científico. Sim, Mas todo esse processo, você perguntou quanto tempo que eu demorei para fazer toda essa, que eu estou devagando aqui, né? uhum. Que demorou para eu fazer essa pesquisa. Eu comecei em 2019. Aliás, comecei antes, 2018, final de 2018. Se estendeu pelo ano de 2019, mas ela realmente se intensificou em 2020 junto com a pandemia. Tanto por uma questão de que disponível, por questão de tempo disponível, quanto pela questão de que 2020 era o último ano do meu mestrado e eu estava naquela de que se eu não fizer meu doutorado logo em seguida, eu vou desistir dessa ideia. Tá. Te entendo super. Então vamos fazer vamos criar esse responsabilidade de uma vez, que é para não dar chance pro azar desistir a gente. Sim, e aí você aplicou em 2021. Apliquei em 2020, mas comecei o processo de aplicação em 2020 com a finalização da aplicação em 2021. Isso. E eu digo assim, o processo de aplicação para universidades no exterior, elas podem ser mais fáceis do que no Brasil, porque não demanda prova.
Sim. Você não faz a provinha para passar, você não tem que tirar 7 no mínimo para ir para a próxima fase. Mas você tem que ser carudo para achar um orientador. Se você não tiver orientador, se você não tiver alguém que compra a sua ideia, desiste. A não ser que você aplique para aqueles... Porque também tem a possibilidade de você aplicar para vagas de doutorado para projetos que já foram aprovados e eles realmente estão procurando doutorandos para poder preencher a vaga. Nesses casos, você não escolhe o projeto. Assim, você não tem tanto negócio, poder de... eu quero fazer isso. Não, você vai fazer o que está escrito ali. E aí eu acho também que é importante falar que nesses casos, no meu caso também, em doutorado em geral, mas no exterior, o doutorado, ele é visto como serviço. Você fica no meio... nesse limbo, eu diria, em que você é estudante, porque você é supervisionado, mas não é tratado como estudante, você é tratado como membro do staff. Então, por isso que não tem prova. Apesar de que no Brasil tem prova para ser professor, né? Mas entrevista, projeto, e ter alguém para assinar ali embaixo para você falando, eu vou orientar essa pessoa. Excelente. Não, mas pode devagar, você tinha até falado, né? Desculpa, eu tô devagando, mas é excelente porque a gente vai entrando em dúvidas de pessoas, do pessoal que são muito específicas, então, e é difícil de achar, né, essas respostas. Então é sempre legal ter alguém com experiência que já passou por isso, por mais que cada caso seja um caso, cada universidade seja uma universidade, a gente tem uma base, né? As pessoas terem uma base para avaliar. Né? Então, relaxa, agora é uma conversa, bora. Muito bom. Então, quarta pergunta. A gente tem 10 perguntas, tá, gente? Só para antecipar. A gente está na 4. Estamos na 4. Você contatou a universidade que você queria... essa daqui a gente já respondeu, né? Você contatou a universidade que você queria diretamente, o professor, ou foi com a agência? Então, basicamente já respondemos, né? Foi você, por conta, deu a cara lá. Foi a primeira uni que você enviou, por mais que você tivesse pesquisado várias antes. Você fez a pesquisa da orientadora, então, da área da orientadora. Então, você foi lá e ela comprou essa ideia e foi. Né? Mas, gente, foi muito sorte, vou falar, a palavra sorte, ter uma pessoa... Você tá vendendo um produto e alguém quer comprar, mas não se iludam, por causa que eu mandei mensagem para ela foi a primeira que eu mandei mensagem, mas não significa que foi a única. Eu saí mandando e-mail para pelo menos umas 10 pessoas. Ela quis, foi maravilhosa, mas o tanto de não que eu ouvi... Por isso eu falo, não pode ter vergonha, não pode, por causa que você vai ouvir um monte de gente falando, não tenho vaga, não tenho interesse. Sim. E não significa que o projeto de vocês é ruim, tá? A gente fica muito exposto, eu acho, nesse processo de... Eu não fiz PhD ainda, nem sei se farei, mas a gente fica muito exposto, porque até para o mestrado a gente tem que contar um pouco da nossa história, o que a gente pretende fazer com o mestrado. E a gente às vezes acha, poxa, será que a minha ideia é legal? Será que o meu tema é legal? Será que tudo que eu fiz até agora, minha carreira acadêmica, minha carreira profissional, é legal? Gente, só porque 1, 2, 3 professores disseram não significa que não é legal. Né? Acredita no seu taco e vai. Porque eu também recebi vários não. Todas as universidades que eu apliquei para a Inglaterra foram não. E aí eu apliquei para a Universidade de Glasgow e recebi um sim. Então eu chamo... Você fala de sorte, eu também falo destino. Para mim era destino. Exatamente. A gente vai para o lugar que é para a gente ir. Exato. E a gente acha os nossos maridos. E a gente acha os nossos maridos também. Essa brincadeira. Ai, Deus.
Brincadeiras à parte, gente, é que a gente achou, né? Mas, enfim, não é pra... Vocês vão fazer Exato. doutorado, por favor, foca no relevante. Não é porque você achou um marido que não tem que terminar a pesquisa. Pelo amor de Deus, né? Nossa, né? Pelo amor de Deus. Né? Vamos lembrar das falas de Tati Quebra-Barraco. Piranhas doutoradas farão revolução. Vamos. Exatamente. Exatamente, disse tudo. Então vamos lá, vamos passar para a pergunta 5. Como foi o passo a passo da documentação? Visto, IELTS, moradia. Então, você lembra mais ou menos o que você viu primeiro dentro dessa gama de documentos? Então, primeira coisa que eu fiz, por questão de que tem datas e tem um período de latência, né, que você tem que esperar para poder resolver em inglês, ter a documentação de inglês. Como eu morava em Cuiabá, tinha todo o rolê que para poder fazer a prova de inglês, eu tinha que viajar. Então, não tinha como eu simplesmente decidir, vou fazer aqui agora e é isso. Porque tem que ter um planejamento. Então, primeira coisa que eu fiz, assim que a minha orientadora tinha dito, bora. Isso foi em novembro de 2020. Pesquisar datas de quando que o IELTS ia acontecer. Sim. A partir do momento que eu tinha a data e tinha o comprovante e a passagem comprada para ir fazer a prova, aí eu comecei a ver todos os outros documentos que eu precisava. Tudo que a gente precisa em termos de documento, e aí cada universidade vai ter uma especificação. Por exemplo, a minha universidade precisava de uma graduação e de ter pelo menos um mestrado com mérito. E aí você também tem que fazer uma conversão básica, por quê? Porque a forma como eles fazem as notas no Reino Unido são completamente diferentes do Brasil. Aqui a gente tem o Pass, o Merit, Distinction. E tem o Upper Distinction, Lower Distinction, Upper Merit, Lower Merit. Vou falar para vocês, gente, é difícil aprender como que funciona, porque não é uma nota, é um gradiente de notas que entra em cada uma delas. Sim. Inclusive, eu já deixo até aqui comentado que eu tenho um Reels falando sobre o sistema de notas. Eu falo um pouquinho do Reino Unido, mas falo também da Escócia, que é do Reino Unido, não, digo Inglaterra e a Escócia, porque eles estão diferentes também, né? Então, eu não vou falar aqui que a Mari, ela teve um sistema de notas que ela teve que seguir e converter as notas do Brasil para lá. Só que as minhas notas, por exemplo, da minha graduação, eu tive que converter de uma forma diferente e elas podem ser diferentes do que se eu fizesse a mesma conversão para o Reino Unido, tá? Então, eu deixei um post lá para vocês, se vocês quiserem ir lá no meu Insta, e eu vou postar mais sobre isso, porque realmente é complexo. É complexo. E assim, no Reino Unido é dessa forma, no Canadá também é completamente diferente. Estados Unidos, então... Deus me livre. Deus me livre, não. E aí, a partir disso, e assim, na universidade, no site da universidade, eles são muito bem preparados para poder receber esse tipo de pergunta. Então, eles têm exatamente qual que é a nota do IELTS que você precisa para passar. Eles geralmente dão uma tabela de conversão de notas para você saber exatamente quanto que você precisa a nota final do mestrado para você ser aprovado. E eles também têm uma lista muito certinha dos documentos que você precisa. Então, precisava do passaporte, precisava do visto, que é outra coisa que dá uma vontade de chorar na hora que você está resolvendo essa parte.
Gente, o visto a gente vê direto no site do governo, tá, gente? Do governo do Reino Unido. E tem também eu não sei se é mesmo para o doutorado, mas para o mestrado, você tem que ter o CAS, CAS, que é um número de identificação comprovando que você foi aceitado na universidade. Sem o CAS, você não consegue tirar o visto de estudante, tá? Então, é por isso que você tem que ter a aprovação da universidade já feita quando você for aplicar para o visto. Ou, tipo, você pode começar o processo de aplicação para o visto, mas vai chegar uma hora que você vai ter que usar esse número. Então, se você não tiver, você consegue salvar a sua aplicação até lá. E assim que você receber o número, você continua a aplicação. Eu tenho uma coletânea de e-mails que eu mandei para a universidade pedindo para eles me falarem, pelo amor de Deus, qual que é o meu CAIS. Sim, eles não falaram! Não! Deus! Era julho, eu tenho assim uma coletânea. Se eu virar assim para o meu e-mail e colocar 2020, eu tenho uma coletânea em julho de e-mails perguntando, pelo amor de Deus, me fala qual que é o meu CAIS, eu preciso finalizar o processo. Nossa, Deus me gente. E, gente, é complicado. Eu não sabia nem o que era o CAS quando eu fui aplicar, eu descobri no meio do caminho. E nesse meio tempo, assim, que tem esse processo de espera, eu recebi a minha carta de aceite. Foi em fevereiro de 2021. Então, e também, gente, seguinte, no fazer o visto é muito legal, muito bonitinho, você vai no site, mas você também tem que ir e levar e enviar o seu passaporte, depositar ele, responder as perguntas, e isso tem que ser feito na embaixada. Então, se você não mora no eixo Rio-São Paulo, programe-se para você ir até lá, e tem datas e horários fixos. Tem que fazer isso com antecedência, porque, por exemplo, eu comecei a ver essa questão em abril. Meus horários eram para julho. Meu Deus, tá. Então, outra coisa que tem que ser levada em conta: todos os documentos têm que ter tradução juramentada. Sim, muito importante. Todos. Extremamente importante. E no meu caso foi o histórico escolar, o diploma de graduação. Histórico escolar da graduação e do mestrado? Ou só do mestrado? Dos dois. Da graduação e do mestrado. Diploma de graduação, o diploma de mestrado. Então você gastar ainda mais com documentação do que eu, porque o meu só foi da graduação, né? Que eu não tinha, eu estava indo fazer mestrado. Então... E você paga por página, gente. Já aviso, é por página. Eu não sei quantas disciplinas vocês tiveram na graduação. Eu tive várias. Mas para quem estudou período integral, boa sorte. Good luck. Ai, boa gente. Sorte. É o que a Mari falou. Se preparem financeiramente. Se vocês não têm um apoio, enfim, mesmo se vocês tiverem bolsa, porque a Mari ela recebeu bolsa, só que durante esse processo, antes dela começar a receber de fato os depósitos da bolsa, ela teve que fazer tudo do bolso dela, gente. Então, tem que ter esse preparo realmente para o investimento, porque é um investimento grande, né? E rapidinho. Fala, Mari. Não, você falou do investimento, tem que estar preparado. A tradução juramentada dói, mas não se esqueça que ela é em reais. Quando você for aplicar para o visto, você vai descobrir que não apenas você tem que pagar pela aplicação do visto, você também tem que pagar pelo IHS.
que é o seguro de saúde, que te dá o direito de usar o NHS. Isso. O NHS você paga em uma parcela apenas pelo número de anos que você vai ficar. Então, por exemplo, o meu, que era 3 anos, foram 3.050 libras. Meu Deus, realmente, porque o meu era 1 ano só e eu lembro de ter pago, tipo, 600, 700, talvez, 600, não sei. Em torno disso. Uhum. Jesus. E é parcela única, você tem que pagar assim, ó, na hora. Aliás, eu acho que eu paguei menos. O que eu paguei mais depois foi... Não, acho que foi isso, porque depois que eu apliquei para o visto de continuidade, que eu pude ficar mais 2 anos na Escócia, foram, eu acho... Não. Ai, gente, agora eu vou ter que consultar. Mas é em torno disso. 600 e pouco. Então, estejam preparados, porque nada dói mais do que o direito de usar o sistema público de saúde. E é nessas horas que a gente tem que dar, assim, para sempre um viva para o SUS, que é universal, integrado. Exatamente. Não precisa pagar para usar, nem se você for imigrante, pode ter os seus contrapontos, mas aqui você paga muito caro para ter o direito de usar todos os sistemas unificados de saúde daqui. Então, prepara o bolso, porque esse dói e ele não pode ser dividido em 12 vezes sem juros. Sem parcelas. Oh, Deus. É fogo. E, gente, é muito importante também falar, rapidinho, eu vou fazer um vídeo mais específico sobre isso, só que é a diferença entre uma tradução juramentada e um apostilamento. Porque muita gente confunde isso. Eu estou tendo que lidar agora com apostilamento de documentos para o meu casamento, que o meu parceiro, ele é europeu, polonês, enfim. Então, assim, saibam a diferença. Como a Mari falou, como o mestrado dela foi com a Erasmus e ela passou por vários países diferentes, ela apostilou os documentos dela. Ela não somente fez uma tradução juramentada para o inglês, que era o primeiro país que ela ia que falava inglês, né? Que foi a Escócia. Mas também ela fez todo o apostilamento aqui no Brasil antes de ir, porque eles vão pedir. E se você tiver que apostilar, os documentos emitidos no país, no Brasil, no caso, só podem ser apostilados no Brasil, tá? Então, a mesma coisa com documentos que foram emitidos na Polônia ou no Reino Unido. Eles só podem ser apostilados no país no qual eles foram emitidos, tá? Então, saibam, se vocês vão passar por vários países no PhD, nem sei se pode isso, mas é bom apostilar e fazer a tradução juramentada. Caso contrário, acho que você, Mari, só fez a tradução, né? Eu só precisei da tradução juramentada, mas eu sei, por exemplo, que uma amiga minha que foi fazer mestrado na Espanha, ela teve que fazer o apostilamento. Então, eu acho que varia muito de país para país. Atualmente, considerando que o Reino Unido não é mais parte da União Europeia, pode ser que tenha agora mais essa diferenciação, e eu não sei se outros países da União Europeia requerem o apostilamento, mas eu sei que, por exemplo, na Espanha precisa. Tá, então a gente tem que ficar bem atento e confirmar até, se puder, com a universidade, ou entrem no site do governo do país que vocês vão, porque é importante saber, porque olha, o tanto de dor de cabeça que vocês vão evitar se vocês apostilarem, vocês não estão entendendo, eu estou passando por isso agora. Então, se preparem. E aí, a gente falou um pouco da documentação do visto, do IELTS também, que você, a primeira coisa que você foi fazer foi a prova. E sobre a moradia, você viu antes? Como que foi? Gente, a moradia é o gato de Schrödinger. Porque para você... Eu adoro as referências. Porque, assim, para você poder alugar um apartamento na Inglaterra, pelo menos é assim que funciona aqui, acho que na Escócia também vai ser o mesmo padrão, você precisa de ter comprovante de residência e uma conta no banco.
Só que Ai, meu assim, Deus. você não tem morando no Brasil nem um comprovante de residência e nem uma conta no banco. E chegando no Reino Unido, se você não tiver um comprovante de residência anterior, você também não consegue. Por isso que eu falo, é o gato de Schrödinger, é o aluguel de Schrödinger nos Estados no Reino Unido. Precisa de um, mas você não tem, e para você ter, você precisa ter alugado Da antes. outra. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Exatamente. No meu caso, eu fui muito sortuda. Uma amiga do meu primo, que mora aqui, ela tinha acabado de perder um colega de quarto que estava dividindo o apartamento com ela. Tá. Ele era italiano e ele tinha voltado para a Itália. Uhum. Mas ainda estava no nome dele o contrato. Tá. Então, assim, foi uma gambiarra. Uhum. Ela me ofereceu o quarto dele, eu pagava o aluguel para ela e Tá. ela pagava o aluguel para o landlord. Então, basicamente, gente, não façam. É errado, é Você fez, ilegal. mas não recomenda. Não recomendo, não recomendo. Home office, se vocês estiverem assistindo isso nunca aconteceu. Estamos só brincando. Estamos só brincando. Você traduziu errado, home office, isso nunca aconteceu. Mas eu estava fazendo um subaluguel para o quarto. Com relação ao banco, a universidade vai te dar as cartas necessárias para que você consiga abrir a sua conta no banco. Isso daí, se você não tiver acesso a elas desde o início, você pode mandar um e-mail para a sua universidade requerindo essas cartas e elas vão te dar, assim, todo o apoio do mundo. Com essas cartas, você também vai conseguir, por exemplo, desconto no Council Tax, se você tiver que pagar Council Tax. Você teve que pagar Council Tax? Durante um período, não, porque estava tudo incluso no aluguel do quarto. Tá. Mas, por exemplo, quando eu mudei para este apartamento aqui que eu estou morando agora, eu ainda estava estudando e aí eu tinha que pagar o Council Tax. Ele não era incluso, os bills não eram inclusas no aluguel. Que curioso, porque o Council Tax não tem que ser pago por estudantes, pelo menos no mestrado. Você não paga. Então, eu não sei como que funciona nesse caso, mas para mim eu tinha 25% de desconto no Council Tax, por causa que o meu depende do tipo de visto que você tem. O meu visto era o T4. Ah, o meu também. O que será que Era. aconteceu? Te roubaram, menina! Ou talvez seja a Escócia que seja mais generosa do que a Inglaterra. Olha, há grandes chances, viu? Grandes chances. Exatamente. Ou às vezes é o curso também, por você estar fazendo PhD e não mestrado, né? Exato. Tem que ver tudo isso daí. Mas todas essas cartas, a universidade vai te providenciar. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui, por exemplo, foi pegar e imprimir a carta da universidade para ter abrir uma conta no banco e fazer o meu credenciamento com o NHS. Tá. Façam isso o mais rápido possível, se vocês vierem para cá. Por quê? Porque você vai ter, a partir disso, um comprovante de endereço. Sim. E aí, isso vai facilitar a vida de vocês muito, muito ter um comprovante de endereço. Porque próxima vez que vocês tiverem que alugar um apartamento, tiver que realocar, vai facilitar muito o processo. Tá. Muito mesmo. Não, eu ia te perguntar se você. É uma das perguntas, eu não sei se é a próxima,
Mas, é a próxima já. Você teve bolsa no processo do doutorado? Você aplicou? Eu lembro que a gente tinha conversado um pouco sobre isso, né? Você aplicou bursary? Eu apliquei para alguns bursaries, mas não recebi. Aliás, assim, o processo de você conseguir financiamento é um processo extremamente humbling, né? Te deixa bem modestinho, sabe? Porque as vagas para você conseguir um financiamento aqui, tal qual no Brasil, não são muito grandes. A não ser que você entre num projeto que já tenha financiamento prévio, as chances de você conseguir um financiamento aqui são baixas. Bem pequeno. Vamos falar, né? Baixo. Então, quando eu comecei, eu apliquei para 2 financiamentos. Um pela Wellcome e outro pelo NIHR. Recebi um belo não dos 2. Já ficou humilde na hora, né? Humbling. Você fica humildezinha, assim, sabe? Não sei se tá ouvindo aqui, mas... Ups! O marido quebrou a cesta de lixo. Eita, nós! Come on, don't break the house! Não posso reclamar, que ele tá cozinhando. Nice. Okay, so we forgive you. We forgive you. Mas eu não tive bolsa. Graças a Deus. Assim, gente, vou falar para vocês. Eu venho de uma situação muito privilegiada, que eu tive o apoio dos meus pais para poder seguir com o doutorado, que pagaram basicamente os 3 anos que eu fiz de tuition aqui. Tuition, que seria não é a matrícula, é a anuidade. Ela não é barata para estudantes internacionais. Quando vocês forem ver os valores, vocês vão ficar extremamente irritados de descobrir que uma pessoa que é residente do Reino Unido paga o quê? 6.000 libras anuais? 4.000 libras anuais? 12.000. 12.000 libras anuais. Você pode dividir em 2 vezes. 12.000? Você pagou 12.000, não? 12.000 anuais. São 3 anos. São 3 anos. Nossa. É muito caro. É muito caro. E não são todas as bolsas que você aplica aqui que cobrem a anuidade. A maioria das bolsas vocês vão ver que elas cobrem a anuidade de residente. O resto você paga. Então, se a sua universidade, o programa de doutorado, 13.000 anuais, você consegue uma bolsa que paga a home fee, significa que eles vão cobrir 6.000 libras anuais. O resto você se vira. O resto se vira. E você podia trabalhar? Posso. Com no doutorado, acho que você também lembra disso do seu visto de estudante do mestrado. Você pode trabalhar 20 horas máximo durante o termo e durante as férias você pode trabalhar 40 horas. Semanais, né? Semanais. Só que agora que vem o problema do doutorado. Como o doutorado no Reino Unido não segue o calendário anual, a gente não tem férias. Então, você não pode pegar uma carga horária maior para trabalho. Não pode. A não ser que você tire o seu annual leave. Porque diferente do... É por isso que eu falo, é um híbrido, é meio que você está no limbo entre ser uma pessoa que está trabalhando no Reino Unido e um estudante. Porque a gente não segue o calendário acadêmico, mas a gente tem férias, 30 dias que podemos tirar de férias
ao longo do ano, que segue o calendário acadêmico. Então, durante esses 30 dias de férias que você tem, você pode trabalhar 40 horas. Tá. Mas, como é muito difícil você achar um lugar que vai te contratar apenas por 30 dias, Sim. e as chances. E como aqui no Reino Unido você não precisa tirar os 30 dias de uma vez só, você pode tirar pouquinho em pouquinho, e que é muito provavelmente o que a maioria das pessoas vão fazer, porque pega, por exemplo, um feriadão aí, uma Páscoa aqui, a Páscoa é na segunda-feira, Jesus ressuscitou na segunda, e pode para tirar. Ai, socorro. É porque, gente, não pode ter feriado no domingo nem no sábado aqui no Reino Unido. Então, todos os feriados, eles são passados para o próximo dia. E como a Páscoa vai ser no domingo, a segunda-feira sempre é feriado na semana da Páscoa. Então, assim, Jesus ressuscitou na segunda aqui no Reino Unido. O povo tira, por exemplo, vai ter feriadão, sexta, sábado, domingo, segunda, vou tirar então a quinta e a terça para poder emendar tudo e poder viajar, por exemplo. Como isso acontecer? Natal, mesma coisa. Então, assim, via de regra, 20 horas semanais para você trabalhar aqui. Agora, uma coisa que eu fiz muito aqui, que é bem diferente do Brasil. Eu trabalhei como assistente de docência. E aqui, assistente de docência recebe. Não o estágio de docência no Brasil, ele é compulsório e você não é pago, muitas vezes. E você não é pago. Não, mas você faz assistente Acho que a não ser que você faça numa universidade particular, Sim. Você não é pago. Na pública, filha. É só se vira. Mas deixa eu te perguntar, você foi assistente de docência na universidade? Isso. Existem muitas vagas para doutorandos para poder dar aulas do curso de graduação, para fazer marcação de testes ou de redações e tudo mais, relatórios. E todos eles são pagos. E são pagos muito bem. Eu vou falar para vocês. O salário base de um assistente de docência, pelo menos em Londres, no Reino Unido, em outras cidades do Reino Unido, isso daí vai variar, por causa que existe uma coisa que é o London Weight, o peso de Londres, porque por ser uma cidade extremamente mais cara do que qualquer outro lugar no Reino Unido. Nossa, Londres é um fogo, né? E já aviso, quem quiser vir para Londres, venha preparado, por causa que é caro. É muito caro. E se eu falar o quanto que é o aluguel do quartinho que eu fiquei na primeira vez que eu cheguei... Não desencoraja. Mas qual que é a base do salário? É 24 libras por hora. E você trabalha... Aí você trabalhava naquele esquema das 20 horas semanais. Isso. Por termo. Isso, mas deixa eu ver então. Eu preciso de calculadora, gente. Pessoa de humanas, nem veio me pedir. Pera, então 24 libras por hora, né? Isso. E aí 20 horas semanais, 480 libras por semana. Isso. Vezes 4, né, que é um mês. 1.920 libras. Dá pra viver ok, assim. É que depende do quanto você paga de aluguel, né? Exato. Depende de quanto você paga de aluguel. E assim, gente, eu vou mandar aqui, olha, a real para vocês. Eu fiz a loucura de ser assistente de docência de 3 disciplinas ao mesmo tempo no meu segundo ano de doutorado. Então você trabalhou mais horas do que... Eu trabalhei mais horas, assim, ganhei uma porrada de dinheiro. Foi 4.000 libras no final do termo que eu peguei.
começo do ano. Então, assim, maravilhoso. Mas eu adoeci de tanto trabalhar. Porque, e agora eu vou falar para vocês, gente, no Brasil, salinha com 30, 40 alunos, né? Tudo tranquilo, pã. A graduação no Reino Unido, pelo menos em Londres, a salinha não tem 30, 40 alunos, ela tem 240. Para você corrigir tudo. E aí você pega para corrigir, assim, eu ainda tive o meu line manager, né, a pessoa que estava dando a aula da disciplina, e mais uma outra pessoa também para ajudar. 80 redações de 1.500 palavras para corrigir. Gente, é muita coisa, realmente. Então, fora que você ainda tem que fazer o seu doutorado. E ainda tem o seu doutorado, né? Então, assim... Então, a gente dá os nossos pulos, mas tenham noção de que pode ser... É difícil, é custoso, tem que ter um bom suporte aqui, uma rede de apoio legal aqui para te ajudar a segurar as pontas, porque você dá vontade de arrancar os cabelos. E outra coisa. Eu adoro quem fala real, porque às vezes as pessoas romantizam tanto. E é óbvio que tem que romantizar, gente. É óbvio, vocês vão viver uma experiência incrível. Várias coisas demais vão acontecer. Mas, ao mesmo tempo, não pode se iludir. Não pode falar, eu vou morar em Londres, vai ser a melhor coisa da minha vida. Pode ser a melhor coisa, mas saiba que haverá as dificuldades. Haverão perrengues chiques. Perrengues chiques. Vai ter dias que você vai viver de 1.000 dias e vai ser isso. Sim. Pois é, então... Então, assim, foi um período, assim, bastante difícil, porque... outra coisa. Para você ser assistente de docência aqui, você primeiro precisa de ter uma licença para ser docente. Como se fosse uma porta de entrada para você dar aula. É uma disciplina que aqui eles chamam de Learning, Teaching and Assessment. Que é a docência. O famoso disciplina docência no Brasil. No mestrado, quem fez mestrado na Federal, se eu não me engano, essa disciplina é compulsória. Você tem que fazer. Para a maioria dos cursos de mestrado. E essa disciplina que você vai fazer durante seu doutorado, ela é de graça, as universidades elas oferecem de graça para os doutorandos. Não tem que tirar mais dinheiro do bolso para isso, só arranjar tempo e se matricular. Mas ela é basicamente a disciplina de docência no Brasil. Ela precisa ser a docência daí, mesmo que você tenha licenciatura do BNT. Exatamente. Até porque, gente, a forma como é organizada aqui a docência, ela é bem diferente do Brasil. Aí, para começar, tem uma sala que tem 300 alunos. Não, então, é bem complexo. É bem complexo. Mas é uma coisa que você faz durante um termo. Durante o período que você está fazendo essa disciplina, você pode trabalhar como assistente de docente, tendo um professor para assinar o seu trabalhinho no final, tranquilo. E é algo que você pode fazer desde o primeiro ano. Minha recomendação chegou no PhD, vai atrás dessa disciplina para fazer, para você poder conseguir os estágios exatamente, para poder pegar esses estágios de docência. Geralmente a universidade vai ter uma corrente de e-mails que vai falar, olha, no departamento tal está tendo vaga para esse. E assim, o professor está sempre precisando de um estagiário. Sempre, gente, Então... Sempre. Então, oportunidade não falta. E essas oportunidades, elas também contam no currículo, tá? Não se esquece, se você for fazer um estágio de docência, de colocar lá bem bonito no seu LinkedIn que você fez. Por causa que conta e muito. Sim. Ai, perfeito. A gente, na verdade, eu tinha até, outras perguntas, mas a gente já foi respondendo elas ao longo do vídeo e tal.
Então, basicamente, a gente cobriu tudo que eu acho que a gente tinha, né, para conversar hoje. A única coisa depois a última pergunta, ou, né, tópico, você aplicou para um visto agora, depois de você ter terminado o doutorado, e qual foi que você aplicou? Então, quando você termina o doutorado, você tem 2 opções de visto que você pode aplicar. É o visto de trabalho. Para você aplicar para o visto de trabalho, você precisa de ter uma carta de aceite de alguma empresa que vá ser o seu sponsor. Uhum. No caso, por exemplo, se você fizer o doutorado, você quer continuar trabalhando na universidade como pesquisador, ou se você conseguir uma vaga como professor e tudo mais, você pode pegar a carta de aceite da universidade e aplicar para o visto de trabalho. O processo é muito parecido com quando você foi aplicar para o visto de estudante. Uhum. E também você vai ter que pagar. Já Lógico. aviso. Já aviso que é outra pancada, gente, de uma vez só, mas, pelo menos da minha universidade, maravilhosos, amo vocês. City, São Jorge, não. Eles dão bastante auxílios para os profissionais novos que estão chegando, que acabaram de sair do doutorado, para poder fazer esses pagamentos. Então, por exemplo, eu consegui tanto um empréstimo quanto uma bolsa para cobrir os custos de aplicação. Nossa, e esse empréstimo que você recebe da universidade, ele é sem juros. Então, não corram atrás de banco, gente. Pelo amor de Deus, banco aqui... Nossa, Gente, o Reino Unido, a Inglaterra em específico, criou o sistema bancário moderno. Se tem um povo que gosta de juros, são eles. Eles sabem tirar dinheiro do povo, gente. Sim. O banco sempre será a última opção. Por favor, já tenham em mente. Tá? Tenham em mente, mas vou brincar aqui, gente, não façam isso. É mais fácil ir para um agiota do que você chegar no banco da Inglaterra. Não façam. A universidade ela dá muito apoio nesse sentido. Não sei como que seria no setor privado e nem no setor público, se você resolver se tornar funcionário público. Mas quem decidir continuar na academia, as universidades elas te dão um mundo para você continuar lá. Mas o caminho que eu segui em termos de visto foi o graduate. Que foi o que eu também fiz. Exato. Por que eu peguei o graduate? Porque eu já estou há 3 anos aqui. Com mais 3 anos, que é o tempo que foi aprovado o meu visto, eu já consigo pegar a residência. Eu posso entrar com um processo de settlement. Esse é bem curioso, porque aparentemente no Reino Unido, por isso que eu tô, no Reino Unido não, na Escócia, eu lembro das minhas colegas estarem cogitando fazer o PhD, e elas falaram que o PhD era de 5 anos, ou até podiam ser, né, até 5 anos. Talvez pode chegar a 5 anos, part-time é 6 anos, se eu não me engano. E aí só que elas falavam, e até acho que eu li isso em algum lugar de documentação, que você não pode usar esses 5 anos, vamos supor que você ficou, para conseguir um visto de residência. Tipo, você não pode, você tem que ficar mais de 5 anos, só que não estando num visto de estudante. E é loucura isso, né? Tipo, é uma loucura. Exato. Não, aqui você pode. Na Inglaterra pode, inclusive é o que eu vou fazer. É claro que eu também tinha uma terceira via que eu poderia seguir, que seria o visto de esposa. Porque eu casei tem 2 meses. Com um britânico. Então, caso tudo desse errado, eu poderia aplicar um visto de esposa que não recomendo. Se você tiver a oportunidade de fazer o visto de graduação, faça. Ele é mais barato.
Deve dar beira o visto de esposa, se eu não me engano, é uns 5 mil libras, a brincadeira. Nossa, Jesus. Vocês não querem. Ainda mais que tem que pagar tudo de uma vez só. Uhum. Usem todo o aparato acadêmico que tem atrás de vocês para fazer o que precisa fazer. A universidade está aí para isso. Eles têm vários setores especializados em ajudar, ainda mais aqui na Inglaterra. Na Escócia, imagino que também. Mas eles têm setores especializados em ajudar imigrantes que estão fazendo essa transição de carreira, exatamente por causa que o volume de aplicações de fora é muito grande. Sim. Não só no mestrado, como também no doutorado. Uhum. E a Inglaterra o Reino Unido quer esses doutores aqui, por causa que é mão de obra especializada. Uhum. Eles não vão te jogar fora a chance de ter pessoas especialistas continuando pesquisas e educação aqui, por mais que esteja tendo vários cortes. Já aviso, está tendo sim, gente, vários cortes na educação aqui. Muitas universidades já estão começando a sofrer com isso, mas assim, em termos de qualidade de trabalho, eles sacrificam o número de vagas, mas qualidade de trabalho continua muito boa mesmo. Então, tirem proveito dos aparatos que vocês têm, use a universidade como sua rede de apoio, porque ela é a sua principal rede de apoio enquanto vocês forem estudante. Sim, ótimo. Sim, a Universidade de Glasgow também foi bem... assistiu muito todas as vezes que eu precisei. Então, a primeira coisa que vocês têm que... Primeiro órgão, instituto, enfim, que vocês têm que procurar apoio realmente a Uni. Mas, que bom que deu tudo certo. Agora a Mari é a mais nova doutora aqui. Uhul! Parabéns! Muito obrigada, gente. Ai, é maravilhoso, gente. Eu tive muita sorte de ter, como eu falei para vocês, uma rede de apoio maravilhosa aqui, que me permitiu finalizar meu doutorado dentro do tempo correto. Ter a oportunidade de ter uma orientadora maravilhosa. Minha orientadora, ela é um anjo na terra, assim, sabe? Deus no céu, Angelique na terra para mim. E tenham amizade com seus orientadores, sabe? Criem laços com seus orientadores. O meu emprego hoje aqui, eu consegui por causa da minha orientadora. Que acredita no meu potencial, que acredita nas mudanças que eu posso trazer para a área enquanto pesquisadora, e ela investe muito nesse potencial. Então, façam contatos, conheçam pessoas, faça seu nome dentro da universidade, faça nome, vá converse com pessoas de outras universidades, faça o seu networking bem feito, que o pós-doc ele vai ser, assim, um sucesso. Muito bom. Ouviram, né, galera? Então, ficam aí todas as dicas. Nossa, Mari, eu queria te agradecer muito, 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 muito por ter aceito o convite. Desde o início, a Mari foi, tipo, super top, vamos fazer. Então, queria agradecer muito. Tenho certeza de que as pessoas que estão assistindo o vídeo tiraram proveito do vídeo. Se vocês tiverem, galera, qualquer questão pergunta sobre que a gente não comentou aqui, embora a gente tenha falado bastante, vocês podem comentar aqui embaixo, que aí eu vou respondendo. Eu falava para a galera me chamar no Instagram, mas assim, como o fluxo começou a ficar muito grande de perguntas, eu não consigo responder tudo pelo Instagram e eu, na verdade, estou dando prioridade para os comentários do YouTube. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aqui, beleza? Que aí, aos poucos, eu vou respondendo sem problemas. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei aqui embaixo, aquelas
coisas, né? Que a gente sempre tem que falar, se inscrevam no canal, porque eu pretendo trazer mais vídeos sobre bolsa de estudos, sobre cursos, enfim, a gente até pode trazer a Mari mais vezes se tivermos um grande fluxo de perguntas, se você quiser, né? É isso, menina, estou à disposição. Qualquer coisa, estamos aqui. Tento, ao máximo, ajudar a responder as perguntas se for necessário. Eu sei que todo esse processo de imigrar, buscar doutorado, buscar fazer um nome enquanto profissional em outro país é difícil. Sim, então, assim, e vamos nos apoiar, gente. Vamos ser uma comunidade fora do Brasil. Tem muita gente que gosta de fazer gatekeeping, né? Guardar as cartas. Impossibilitar, né? Então, vamos ser rede para nossos conterrâneos aqui, né? E Sim. afinal de contas, somos nós por nós. Sim, justamente. Então, valeu, gente. Eu vou parar a gravação aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Mari, pode até ficar um pouquinho mais, só para a gente concluir entre nós. Mais um beijo para todo mundo que está assistindo. E valeu. Peraí, deixa eu fechar aqui. Vamos ver. Pera. Agora eu vou ficar no... Como é que para de gravar? Concluir gravação. Aí. Concluir gravação.